Muito bem, então, boa noite a todos, queridos alunos do segundo período de administração e o segundo período de ciências contábeis. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto, dia da nossa aula de metodologia de pesquisa. Vamos hoje dar sequência, dar continuidade ao tema que havíamos começado na aula passada, sobre como estudar, né? Estamos apresentando algumas condições, algumas questões que são importantes para quem está no ensino superior, para quem está fazendo um curso numa faculdade e precisa aprender a estudar, não é? É isso que estamos fazendo nessas aulas. Vou compartilhar com vocês aqui novamente a minha tela, porque com ela vocês vão acompanhando a reflexão, além de ouvir, podem também ler, né, o que eu estou falando, as ideias que nós estamos conversando. Então, está aí o tema da nossa disciplina, não é? Metodologia da pesquisa. E o que estamos conversando, que é como estudar. Já vimos algumas coisas, isso que estou passando aí agora, já vimos na outra aula, os objetivos do estudo, né? Vimos na outra aula, estudo e método, aí falávamos, né, o que estudar corresponde a trabalhar, que é um trabalho exigente, e começamos a falar sobre a origem e o significado da palavra metodologia, né? E paramos aí. Então, só para retomar um pouquinho o que falávamos na outra aula, a palavra metodologia vem do grego métodos e significa caminho, né? Então, ter uma metodologia ou ter um método é o mesmo que ter um caminho a seguir para se chegar a um determinado resultado, né? Um caminho a trilhar para se chegar a um determinado fim, a um determinado objetivo. Então, a metodologia da pesquisa, que é a disciplina, né, que estamos estudando, ela pretende oferecer a vocês, estudantes, também a mim, porque eu também ainda estudo, né, pretende oferecer a nós, estudantes, os instrumentos necessários para que nós obtenhamos êxito no nosso trabalho intelectual, ou seja, para que nós consigamos ter bons resultados, para que nós tenhamos sucesso nos nossos estudos. Essa é a intenção da metodologia, nos oferecer essas ferramentas, esses instrumentos para nós estudarmos. Então, a metodologia da pesquisa oferece os instrumentos adequados, né, para se adquirir um espírito científico capaz de desenvolver tarefas propriamente intelectuais. Vejam, meus amigos, que estudar é uma tarefa intelectual, é um trabalho intelectual. E aí, à medida que vamos estudando com seriedade, com afinco, com perseverança, nós vamos adquirindo aos poucos um espírito científico, ou seja, um espírito crítico, um espírito de pesquisador, de investigador. É nesse sentido que falamos de espírito científico. Aqui, né, a expressão científico relacionado à ciência, né, quer indicar para nós aquela constante busca de explicações e soluções. Quem tem um espírito científico está constantemente em busca de explicações para as coisas, para os fenômenos, para os fatos, não é? Em busca de explicações, em busca de soluções para os problemas, em busca de reavaliação dos resultados. Isso é ter um espírito científico. E o estudo nos ajuda a construí-lo, né? Agir metodologicamente é condição básica de qualquer pesquisa científica. Então, se você vai fazer um trabalho acadêmico, um trabalho científico aí,
seja para a área, né, das ciências contábeis, para a área da administração, ou para qualquer outra área do conhecimento. Se você vai fazer um trabalho científico, uma pesquisa, é bom que você tenha métodos, é bom que você tenha instrumentos, ferramentas que facilitem o seu trabalho, que facilitem a sua pesquisa. Isso é o que nós chamamos, então, de metodologia. Então, trata-se de um conjunto de processos que o espírito humano deve empregar na investigação e na demonstração. Então, se você vai investigar qualquer assunto e vai demonstrar aquilo que você investigou, ou melhor, vai demonstrar os resultados da sua pesquisa, os resultados da sua investigação, é bom que você faça isso seguindo um caminho, ou seja, tendo um método de pesquisa. Isso facilita o seu estudo, facilita o seu trabalho. Estudar requer comportamento empenhativo, viu? O que é comportamento empenhativo? É esforço. Para estudar é preciso esforçar-se. Eu dizia na aula passada, não é, na aula anterior, que estudar não é algo assim tão fácil, né? Não é algo tão, como se diz em ditados populares, mamão com açúcar. Exige sacrifício, exige renúncia, exige empenho, exige esforço e, além de tudo isso, estudar exige técnicas e acompanhamento metodológico. As técnicas, os métodos podem tornar, então, o estudo mais eficiente, mais produtivo, não é? Mais fecundo, mas vai sempre ainda assim exigir do aluno, né? Exigir do estudante dedicação, esforço, empenho. Sempre vai exigir do aluno empenho, esforço, desculpa. Sempre vai exigir dedicação. Queria apresentar para vocês, depois dessas palavras de caráter mais teórico, né, até aqui, tanto na aula passada, quanto no início dessa aula de hoje, fiz uma exposição mais teórica. Queria apresentar para vocês agora algumas questões mais práticas relacionadas ao estudo, que nós estamos chamando aqui de fatores condicionantes do estudo. Quais fatores condicionam o estudo? Nós podemos falar em fatores externos e internos. Podemos falar de fatores que estão fora de nós, fatores, né, que estão à nossa volta e fatores internos que estão dentro de nós. Então, tanto os fatores externos quanto os fatores internos condicionam o nosso estudo. Vamos ver primeiro os fatores externos. Quais são eles? O primeiro fator externo, muito importante para que tenhamos sucesso no estudo, o ambiente. O ambiente. Aí, antes de prosseguirmos, gostaria de perguntar, quem quiser falar, fique à vontade, é claro, onde é que você estuda? Eu não estou falando da sala de aula na faculdade, tá bem? Estou falando quando você vai fazer o seu estudo particular, seu estudo pessoal. Você estuda onde? Quem quiser contar. Estuda no quarto, estuda na sala de casa, estuda na cozinha, estuda no jardim. Como é que é o ambiente de estudo onde você se dedica a essa tarefa? Quem quiser falar, se quiser. Porque Eu estudo no quarto. no seu quarto? Isso. Eu estudo no meu quarto. Estudo muito meu trabalho também no horário que eu tenho muitos horários livres na parte da tarde. Eu estudo meu trabalho também. Certo. E geralmente na casa do Jean também, quando ela faz trabalho junto. Foi uma vez. Vai fazer mais. Com certeza, nós vamos ver daqui a pouquinho que o estudo junto, o estudo em grupo, em dupla, é também muito facilitador do aprendizado. É importante, é bom, tá bem? Às vezes o professor não é tão claro na sua explicação quanto um colega. Às vezes um colega de sala compreende bem o que um professor falou
e consegue traduzir até em palavras mais simples para o seu colega aquilo que o professor falou. Então, é bacana essa experiência de estudar junto. Mas voltando ao ambiente, o que diz que estuda no quarto, né? Estuda no quarto. Se quiser, viu? Não fique pressionado. Como é que é o quarto? Como é que é o ambiente do quarto onde você estuda? Você estuda deitado na cama ou você tem uma mesa pequena com uma cadeira para sentar para estudar? Como é que é a questão da luz do quarto, da iluminação? A iluminação é boa? A iluminação é natural? Ou a iluminação natural não é muito boa, mas você tem uma boa luz no teto? Como é que é o quarto aí, quem estuda no quarto? Aí eu estudo no rack do computador aqui, não é bem uma mesinha, não tem um espaço tão grande uma mesa, mas é um rackzinho e a iluminação é boa. Beleza. Então você não fica, por exemplo, deitado na cama não, enquanto estuda não. Não, Ótimo. Não, tá bom. Tem um rack, tem uma cadeira e um suporte para o computador. Beleza. O colega que estuda no trabalho, né, nas horas de folga do trabalho, no horário de almoço do trabalho, isso é muito comum hoje, né, porque a maioria dos estudantes, a maioria trabalha o dia todo e estuda à noite, então, quando tem que se preparar para uma prova, quando tem que fazer um trabalho, acaba aproveitando o horário de almoço para estudar. O local de estudo lá no seu trabalho, como é que é? Você está sozinho na sala? Tem mais gente? É um lugar silencioso ou é ruidoso? Como é que é? Se quiser falar quem disse que estuda nos horários de folga do trabalho. Não, eu trabalho sozinho, então eu sempre estou sozinho. E eu fico sentado lá no balcão lá, aí eu estudo. Aí de vez em quando chega alguém, eu paro e atendo, depois eu volto a estudar. Ok, beleza, tá bom. Porque é importante, queridos alunos, que a gente cuide do ambiente onde a gente vai estudar, tá? Não tem que ser um ambiente sofisticado, de modo algum, não tem que ser um ambiente caro, aquele ambiente que para a gente montar, para a gente organizar, a gente gasta dinheiro, não tem. Mas tem que ser um ambiente próprio para, propício, melhor dizendo, para o estudo, tá? O ambiente é um fator externo que condiciona o nosso estudo. O ambiente ele pode facilitar o estudo, como ele pode também dificultar. Pode facilitar o aprendizado, como pode também dificultar o aprendizado, tá? Então, questões Emerson, importantes. Pois não, pode falar. eu já estudo na varanda. É Ótimo. porque, assim, na varanda eu acho mais fácil, porque a mesa é maior Ah, e a luz é natural, né? É toda a ó, luz natural. Aí pra mim, eu acho que é melhor, porque se eu estudar no quarto, eu fico na tentação de querer deitar. Aí eu já sento aqui na mesa, que aí aqui eu fico sentada. Eu tenho a impressão que eu concentro mais. Esses dias mesmo que estava mais frio, as aulas eu estava assistindo na sala. Aí eu já achei que eu fiquei assim, sabe? Eu acho que deixei a desejar mais. Então eu acho que na varanda é muito melhor para mim estudar. E às vezes eu estudo no serviço. Aí no serviço eu falo pro meu patrão, sai de da sua sala para eu ficar uma hora aí. Aí eu fico na sala do meu patrão, que é toda fechada. A luz também tem a janela enorme, que é natural, então não escuto barulho de ninguém e eu acho interessante também. ótimo. Mas se eu estudar na sala ou no quarto, parece um bichinho, fica me beliscando para me ir para cama. Isso é muito comum, viu? Quando a gente vai estudar no quarto, por isso que eu perguntei ao colega aí que disse que estuda no quarto, se lá no quarto dele, ele tem uma mesinha, um rack, ele tem um rack, uma cadeira, porque só o ver a cama já pode ser uma tentação, né? Para descansar um pouquinho, para tirar um cochilo. Se bem que é importante também o descanso, depois de cada período de estudos, é bom o descanso. Nós vamos falar disso também, daqui a pouco. Mas aí, estudar na varanda, você tem uma mesa, você tem boa ventilação, né? O ambiente é arejado, a luz natural durante o dia é muito boa, é muito bom. Fatores importantes no ambiente para facilitar o seu estudo é a ventilação e a iluminação. Essas duas coisas são muito importantes. Se você estiver num ambiente sem ar, um ambiente sufocante, um ambiente quente, né, onde isso vai te incomodar e não vai permitir que você se concentre na leitura,
se você se concentre na reflexão, o calor, né, ou frio demais também, né? Às vezes você está num ambiente que tem um ar-condicionado hiper, mega gelado, que fica te incomodando, impede a concentração. Então, é importante que o ambiente seja arejado e numa temperatura agradável. Não pode ser calorzão, nem gelado, para não atrapalhar, então, sua concentração. E é fundamental a iluminação. Se você está estudando durante o dia, a iluminação natural é importante. É importante que você tenha uma janela próxima. Também, desde que a janela não seja ocasião de distração, né? Claro, porque às vezes também tem uma janela próximo e fica distraindo toda hora com o que acontece lá fora. Mas uma janela próxima para entrar a luz natural, o livro, o computador, né? O objeto que você estiver estudando precisa estar bem iluminado para você não precisar firmar muito as vistas, fixar muito o olhar, porque também quando está num ambiente um pouco escuro, penumbra, mal iluminado, você tem que dilatar as pupilas, você tem que firmar mais o olhar, e isso acaba causando um certo cansaço também. Então, é importante que o lugar seja arejado e bem iluminado. Tente deixar longe de você os objetos que te distraem, tá? O que distrai muito a gente hoje na hora de estudar? Celular. A gente costuma deixar de lado, o meu está aqui de lado, porque eu vou olhando o tempo da aula, tá bem? Mas para estudar, se eu não vou falar com ninguém, como estou fazendo agora, falando com vocês, e não preciso ficar cuidando do tempo, meu celular não fica perto. Porque se está perto, toda hora toca uma mensagem de WhatsApp. Toda hora dá um sinalzinho de uma mensagem no Messenger do Facebook. Ou alguém chama. Ou a gente tem a tentação de olhar uma notícia. Então, deixe longe de você o celular, né? Deixe longe de você qualquer outro objeto que te distraia, para que você possa se concentrar, né? Focar no estudo. E é importante que o ambiente também seja silencioso. Por quê? Se for um ambiente muito ruidoso, cheio de barulho, você também terá mais dificuldades para se concentrar no estudo. Porque a sua mente vai ficar acompanhando os barulhos que estão ali no seu entorno. Então, o mais silencioso possível. Tem gente que até consegue colocar uma musiquinha de fundo, bem baixinho, bem levinho, né? Não é música muito estridente ou muito agitada, né? que chama a gente para agitação. Tem pessoas que conseguem. Na verdade, a nossa orientação, né? Os professores de metodologia orientam que cada um deve criar as suas próprias condições de concentração. Mas é importante, levem isso a sério. Se você ainda não cuidou disso, comece a cuidar, que você vai perceber o tanto que o seu estudo melhora. Tente ir para um lugar arejado, um lugar bem iluminado, um lugar silencioso. Tire de perto de você todos os objetos que podem te distrair, né? Tirar a sua atenção, tirar o seu foco dos estudos. Crie em torno de você uma zona de silêncio que vai te facilitar o estudo. Esse é o primeiro fator externo que condiciona os nossos estudos, o nosso aprendizado, o ambiente, tá bom? Ainda falando de fatores externos, a saúde. Aí você vai dizer assim, saúde é um fator interno, não é não, Emerson? Porque a minha saúde está dentro de mim, né? Ou a doença, a enfermidade está dentro de mim. Então não é um fator interno. Então, vamos ver aqui em quais condições ou em quais circunstâncias a saúde é considerada um fator externo que condiciona o aprendizado, que condiciona o estudo. Questões psicossomáticas influenciam diretamente no desenvolvimento dos estudos. Então, por exemplo, tem gente que reclama sonolência. Tem gente que diz sempre, eu fico muito sonolento quando começo a estudar. É só sentar, começar a ler, seja no papel
né, num livro físico, seja na tela do computador, eu começo a ler e me vem o sono. Bom, é preciso prestar atenção nisso. Por quê? Se a sonolência é constante, por que digo se ela é constante? Porque pode acontecer, queridos alunos, que um dia ou outro nós estejamos realmente um pouco mais cansados. Ou porque trabalhamos muito naquele dia ou no dia anterior, ou porque por algum motivo dormimos mal à noite e no dia seguinte então estamos um pouco mais sonolentos. Isso pode acontecer esporadicamente. Mas se acontece constantemente, se a sonolência é constante e é só em períodos de estudo, ou seja, se você não estivesse estudando, você não ficaria com sono. Se você está vendo um filme, né, assistindo uma série na televisão, aí você não tem sono. Mas se é para estudar, você começa a ficar com sono, você pode ter algum problema de visão, não é? O problema nas vistas, porque aí, ao firmar o olhar, ao firmar no texto, né, nas letras, ou na tela do computador, à vista, a dificuldade para enxergar, a problema de visão, pode estar, então, gerando a sonolência, porque gera o cansaço, ou pode ser até presença de vermes no organismo, por exemplo. Você pode pensar assim, nossa, professor, mas você foi se lembrar de vermes hoje, né, com tanta questão de higiene, tantos cuidados sanitários, quase não existe vermes mais. Bom, é verdade que pode ser mais raro que adultos, né, tenham vermes, mas pode acontecer. Não é algo descartado, não. É uma hipótese descartada, não. E aí a presença de vermes no organismo causa sonolência constante, intensa, cansaço, né? Então preciso prestar atenção nessas coisas. Vejam por que eu disse que a saúde é considerada aqui um fator externo. Porque se o problema é de visão, mas está dentro de mim o problema de visão. Está, mas o que causa sonolência é o fixar o olhar no texto, no papel, na tela do computador, né? O que causa a sonolência é o verme no organismo, sim, que acabou sendo gerado no organismo, não sei como se diz, como é que o verme começa a estar presente no organismo, mas é o alimento mal lavado, a água não filtrada, e por aí vai, né? Não sou da área da saúde. Mas é por causa desses fatores externos que acabam prejudicando a nossa saúde. Fatores externos que prejudicam a nossa saúde e que, consequentemente, acabam prejudicando o nosso estudo. Então, é preciso ficar atento à questão da saúde, tá bem? Qualquer indisposição física deixa o estudante em condições menos adequadas para o estudo. Qualquer indisposição física. Então, né, um problema de vista, uma questão como disse, de vermes do organismo, ou uma noite mal dormida, ou um trabalho excessivo durante o dia que desgastou muito, exigiu muito empenho, muito esforço, gera uma indisposição física. Isso vai afetar, né, as condições do aprendizado e do estudo. E temos também as questões de fundo psicológico, né? As questões de fundo psicológico, como, por exemplo, uma crise pessoal, né? Enfrentando um grave problema, um problema financeiro, um problema profissional, né? Uma questão difícil que se está enfrentando lá no trabalho, ou um problema familiar, um conflito com os pais, com a esposa, com o marido, com os filhos, né? Qualquer conflito na família, dificuldades financeiras, decepção amorosa, o luto, né? A perda de alguém que se ama, isso tudo traz também uma certa dificuldade de concentração, de estudo, por quê? São questões de fundo psicológico, né? Decepção amorosa, a depressão, o luto. Essas questões de fundo psicológico, a maioria delas, a maioria é passageira, né? O conflito familiar se resolve, aí o problema passa, né? A decepção amorosa, com o tempo, o sofrimento acaba, se a pessoa principalmente se ajuda, né? Se cuida. É preciso cuidar dessas questões de saúde também, para poder estudar bem. Às vezes a gente diz assim, eu não estou conseguindo me concentrar, estudar está difícil, mas esquece de examinar a vida, né?
A gente esquece de examinar como é que a gente está, como é que está a nossa vida no momento. E aí, se você para e pensa um pouquinho, como é que está a sua vida familiar, financeira, profissional, amorosa, sentimental, e identifica um probleminha, resolve essa questão, esse problema que, se não resolver, se isso for, né, sendo empurrado com a barriga, como se diz, interfere também na concentração, interfere no aprendizado, no estudo, tá bem? Então, são fatores externos que condicionam o nosso aprendizado. Temos que cuidar para ter uma boa experiência de estudo. E vamos falar também ainda dos fatores internos. Quais são os fatores internos que condicionam o nosso aprendizado, condicionam o nosso estudo? O primeiro fator interno, a motivação e a autodisciplina. Só ainda uma questão, voltando atrás um pouquinho, queridos alunos, as questões de saúde, que nós falávamos agora há pouco, que condicionam o estudo, elas são consideradas fatores externos, porque nem sempre elas dependem do aluno, tá bom? Nem sempre elas dependem do estudante. Então, o problema de vista não depende do estudante, assim, não foi ele que causou o problema de vista, tem que cuidar, é claro, não é? O verme no organismo, não foi ele que colocou o verme lá propositalmente ou intencionalmente, não foi, ele tem que cuidar. Por isso que a gente chamou de fator externo, porque a causa daqueles fatores de saúde não dependem do estudante. A solução do problema, sim, claro, depende do estudante. A solução, né, o modo para resolver o problema, sim, mas a causa não. Agora, quando vamos falar dos fatores internos, esses sim dependem única e exclusivamente do aluno. Os fatores internos que condicionam o estudo dependem do estudante. Então, o primeiro fator interno, motivação e autodisciplina. Você tem que se motivar. Você tem que se entusiasmar. Você tem que colocar disciplina para si mesmo, para poder conseguir estudar. Tá bem? Isso depende de você. A motivação depende de você, a disciplina depende de você. Então, motivação é a disposição interior que nos impulsiona a adotar e manter um estilo de vida. Então, vejam, motivação é uma disposição interior. Motivação é aquela energia positiva, aquela energia boa, né, que está em nós e que brota de dentro de nós e nos impulsiona, né, nos leva para frente, nos empurra, né, para adiante, para frente, e nos faz manter um estilo de vida. Então, é preciso que a gente se mantenha sempre motivado, né? Sempre motivado. A motivação nos faz adotar um estilo de vida, a motivação nos faz adotar um comportamento que expressam e concretizam valores tidos como importantes. Então, você precisa descobrir se o estudo para você é importante. Você precisa descobrir se o aprendizado para você é um valor prioritário. Se você descobre isso, aprender para mim é prioridade. O estudo, para mim, nesse momento, é um valor que vem acima de qualquer outro valor. É um valor que vem antes de qualquer outro valor. Você tem que se motivar para isso, colocando, então, o estudo como um objetivo, colocando o aprendizado, né, a formatura, o aprendizado, o estudo, como um objetivo. Sem objetivos concretos, que devem ser constantemente lembrados, nós corremos o risco de desanimar diante das primeiras dificuldades. Então, vejam aqui uma coisa importante, queridos alunos. Os nossos objetivos precisam ser constantemente lembrados. Os nossos objetivos precisam ser constantemente lembrados. Essa é uma forma de se motivar. Quando você lembra sempre qual é o seu objetivo. Quando você se lembra sempre
onde é que você quer chegar. É uma forma de você se motivar. Se você não se lembra sempre dos seus objetivos, não é? Se você não se lembra sempre de onde você quer chegar, você se desmotiva. E aí, diante das dificuldades que aparecerem, você já se desanima e desiste. Então, você tem sempre que lembrar, não, eu quero me formar em administração. Eu quero ser um administrador e bom administrador. Eu quero ser um administrador competente administrador. Ou no caso da outra turma, não é? Eu quero ser contador e bom contador. Eu quero me formar em contabilidade, em ciências contábeis, e eu quero ser um profissional competente. Eu quero ser um profissional que as pessoas buscam e que encontram em mim as respostas, as soluções. Eu quero ser bom naquilo que vou fazer como profissão. Esse é o meu objetivo. Então, tem que lembrar disso sempre. Se você se lembra disso sempre, você se mantém motivado. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir para a aula, tenho que fazer o trabalho, tenho que fazer a prova, porque o meu objetivo é esse. Essa é uma forma de se motivar. Lembrar sempre do seu objetivo para você criar internamente uma disposição boa, uma energia que te impulsiona para o estudo. Tá bom? A autodisciplina é o domínio sobre si. A autodisciplina é domínio sobre si mesmo. Ter autodisciplina, meus amigos, é mandar em si mesmo. Ter autodisciplina é dar ordens para si mesmo. Ter autodisciplina é não se deixar escravizar. Não se deixar escravizar por nada. Tá? A concentração é um elemento primordial nos estudos. Ou seja, para você aprender, você tem que se concentrar. Concentrar. Para você aprender, você tem que colocar toda a sua atenção naquilo que você está fazendo. Colocar toda a sua atenção no objeto que você está investigando, que você está estudando. Isso é concentrar. Ter uma atenção plena naquilo que está fazendo. E depende em boa parte, os estudos dependem em boa parte disso, dessa concentração, dessa atenção. E isso exige força de vontade. Autodisciplinar-se, colocar a disciplina para si mesmo, né? Se autodominar, significa treinar a fantasia. Treinar a imaginação. Treinar para dominar, melhor dizendo, não é? Treinar para dominar a sua fantasia. Treinar para dominar a sua imaginação. Sim, quando você se assenta diante de um livro para lê-lo, ou diante da tela do computador para estudar, se você não tiver um domínio da sua imaginação, você fica ali pensando um monte de outras coisas. O livro aberto ali na sua frente e você pensando no que vai fazer amanhã, pensando na viagem que vai fazer ainda no mês que vem, ou pensando no que aconteceu no mês passado que foi muito bom, ou o que aconteceu no ano passado que foi muito ruim. Ou seja, você não pode deixar a imaginação solta, o pensamento solto, tem que dominá-lo. Dominar a imaginação, dominar o pensamento, a fantasia, né? Não pode ficar fantasiando as coisas no momento do estudo. Você dominando a fantasia, dominando a imaginação, né? Dominando o pensamento, as emoções. Sim, você está estudando e de repente se sente muito alegre, muito feliz, com algo muito bom que aconteceu na sua vida, larga o livro para lá, larga o computador para lá e vai viver aquela alegria toda. Não. Controle a emoção. Ou a emoção pode ser também uma tristeza profunda, uma raiva, né? Você está com raiva de alguma coisa que aconteceu, raiva do seu patrão, raiva do seu colega de trabalho, raiva de algum parente, algum familiar, e você senta para estudar, não consegue se concentrar, porque fica ali com a imaginação alimentando aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de tristeza,
né, de imaginação. Então, é preciso autodisciplina, nesse sentido. Se dominar. Tá? Sem esta firme disposição e empenho decidido, não adianta metodologia. Não adianta. Como disse na aula passada, como professor de metodologia, eu vou tentar ajudar a vocês a usar bem as ferramentas dos estudos, a aprender a fazer alguns tipos de trabalhos, a seguir um caminho do estudo. Mas, se você não tem autodisciplina, se você não se domina, não domina o próprio pensamento, não domina a imaginação, não domina as emoções, não domina os impulsos, se não tem autodisciplina, e se não tem motivação, se não tem aquela energia que te impulsiona a estudar, né? Se não lembra sempre o objetivo que você quer chegar, nenhuma metodologia vai adiantar. O estudo vai ser difícil, penoso, sofrido. Então, esses dois fatores internos, motivação e autodisciplina, eles são fundamentais, eles são muito importantes para um bom estudo. Tá bom? Nós temos aqui no Zoom, né, na plataforma Zoom, mais 50 segundos de aula e terminamos essa primeira parte. Vamos fazer como na semana passada, fazemos um intervalo de 20 minutos e voltamos às 8, pode ser? Ou vocês vão querer voltar às 9, como é proposto pela faculdade? O que vocês querem fazer? Paramos 20 minutos. Ninguém importar, eu preferia voltar às 8. Por mim, pode ser às 8. Beleza. É melhor... Por mim, pode ser às 8 também. Ótimo. É melhor que a gente, hoje é sexta-feira, todo mundo trabalhou muito, estudou muito, está cansado, a gente também para um pouquinho antes, não é verdade? Então vamos aí, vai terminar o tempo do Zoom, a gente faz um intervalo de 20 minutos, daqui a pouquinho já envio o link novamente para a Kathleen e para o Jean repassar para vocês. Até daqui a pouco. Ok. Abraço. Até. Um abraço. Até.